Agora eu vou te mostrar algumas coisinhas que você precisa saber quando for trabalhar com números grandes. Veja só, aqui eu tenho o número 100 milhões. É um pouco difícil de ler porque tá tudo junto, não tem nenhuma separação. Mas hoje em dia a gente pode separar as casas com underscore. Então veja só, eu posso vir aqui e separar. Agora fica muito mais simples de ler esse número e perceber que ali está escrito 100 milhões. Lembrando que a gente não pode colocar o ponto, porque isso daqui seria a casa decimal. Então ele seria aqui apenas 100 mil com 3 zeros depois da vírgula, que aqui no caso a gente escreve como ponto. Você não é obrigado a escrever ali bonitinho. Você pode colocar esse underscore em qualquer casa aqui do seu número. Não vai fazer diferença nenhuma no número. É simplesmente para melhorar a leitura ali feita por um ser humano. Para o computador não faz diferença nenhuma. Só tem duas coisinhas que você tem que se lembrar. Primeiro, você não pode terminar o número com underscore. Veja que ele até já apresentou um erro aqui. Então o underscore pode estar em qualquer posição do número, desde que não seja no final. Além disso, você também não pode colocar aqui no começo. Isso é por uma razão muito simples. A gente pode escrever variáveis com nomes que começam com underscore. Eu poderia criar aqui uma variável chamada assim, ó, ABC. Isso aqui está completamente certo. A gente pode criar uma variável começando com ABC. E lembre-se que a gente também pode colocar números dentro do nome das variáveis. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, underscore 10, isso daqui é o nome de uma variável chamada underscore 10. E é por isso que números não podem começar com underscore também. Porque senão, o JavaScript vai achar que isso daqui é o nome de uma variável. E ele vai olhar e vai falar, essa variável não existe. Então essas são as duas regrinhas. Não pode ter o underscore nem no começo e nem no final. Apenas no meio ali do número. Você coloca na posição que você quiser. E outro jeito de escrever números muito grandes é a notação exponencial, ou também conhecida como notação científica. A gente escreve da seguinte maneira. A gente coloca aqui o número 1, a letra e daí a gente coloca algum número. O que esse número aqui significa? Ele significa 100. Do mesmo jeito que se a gente colocasse aqui 1 e 3, isso significa 1000. Por quê? Porque é a mesma coisa que a gente escrever 1 vezes 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1000. E 1000 vezes 1 dá 1000. E claro que você também pode colocar outros números aqui, como por exemplo, 25. Isso daqui seria a mesma coisa que escrever 25 vezes 10 elevado à terceira potência, que daria a mesma coisa, então, que 25 mil. Então isso aqui serve para a gente escrever números muito grandes de uma maneira muito simplificada. Como, por exemplo, a gente poderia colocar aqui 1 e 100, que seria o equivalente ao número 1 seguido de 100 zeros, o que já é mais do que o número total de átomos existentes no universo observável. E ainda tem mais alguns detalhes sobre números grandes que eu deixei lá no Open Challenge. É só seguir o link que está aqui na descrição.